Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa fé nos permite crer além das circunstâncias. Nunca pare de louvar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelo banho, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. É muito fácil dizer que acredita em Deus quando tudo acontece no nosso tempo e do nosso jeito. Mas e quando as nossas expectativas são frustradas? E quando o mal parece estar vencendo o bem? E quando nós não temos mais alternativas? Será que nesse instante é fácil louvar? Será que nesse instante é fácil adorar? É fácil dizer que acredita? Ou nesse momento você começa a dar voz ao medo? Começa a questionar a sua fé? Começa a questionar a existência de Deus? É justamente nos momentos de dificuldades que nós conseguimos separar os verdadeiros adoradores daqueles que só conhecem o nome de Jesus. Aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Se a gente for lá na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se a minha fé depende do que eu vejo para ela se basear ou se materializar, tem alguma coisa muito errada nisso. Pensa um pouquinho, qual o problema da idolatria? Qual o problema das imagens que os meus olhos podem ver? É só isso. Tudo que eu acredito que seja Deus e os meus olhos podem ver tem um problema. A única exceção é Jesus. De resto, nada é Deus. Pare e pensa um pouco. Se a sua fé depende de confirmações, de sinais e de alguma coisa, tem um problema. E olha o detalhe, porque vivemos. Vida é todo dia, é toda circunstância, é todo minuto. A gente não larga da mão de Deus em certos momentos e também não pega na mão de Deus em outros. Ou é vida o tempo todo, para que a gente tenha vida em abundância. Daí a nossa fé vai começar a trabalhar a nosso favor. Então, ainda que tudo pareça perdido aos meus olhos, ao meu coração, ao meu espírito e a tudo aquilo que Deus me diz, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Você imagina numa batalha onde dois exércitos vão se enfrentar. Vai ter luta, vai ter morte, vai ter um monte de coisa, um monte. Não existe guerra sem confronto. E nós vivemos uma batalha espiritual. Então você tem duas opções. Seja forte e corajoso, como diz em Josué, ou sentir medo. Se você sentiu medo, você já foi abatido pelo diabo. Esse não tem mais o que fazer. Agora, enquanto você sentir coragem, enquanto você sentir o seu chamado, enquanto você não se conformar, aí nós teremos ainda esperança, porque dentro de nós a chama do Senhor brilha em nossos corações. Porém, nós nunca iremos fazer nada que vá contra aquilo que Deus ensina. Não é porque Cristo é amor que Ele não é justiça. Porque se fosse só amor, não teria o inferno. Ah não, Deus é amor, perdoa todo mundo, cada um faz o que quer, vira a baderna que for, não precisa ter respeito, não precisa ter nada. Ih,
Esse evangelho é Deus que prega desse jeito? Ou é o diabo que tenta você acreditar que o pecado ele não tem problema? E embora o mundo ele comece a querer manipular nossa mente, bombardeando com um monte de informação, querendo que você acredite que o mundo não é o que os teus olhos veem ou que o seu coração sente, mas é o que eles querem. Querem te empurrar aquilo de qualquer custo e a qualquer jeito. Ainda que os meus olhos não vejam, se o meu coração sente, tamo em paz. Tamo em paz. Eu posso não ter o entendimento, eu posso não conhecer os planos de Deus, mas eu sei que Ele tem um. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu sei que por tudo que eu passo, existe crescimento. E o resultado tem que ser louvor e adoração. Então vamos ver, lá em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor, ela diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Eles quem? Todos os nossos sofrimentos. Embora por fora pareça que nada esteja bem, existe algo dentro de nós que está crescendo, que está nos renovando. E olha que palavra, dia após dia. Então a cada dia, que ao invés de dar ouvido ao mundo, eu confio em Deus, eu continuo o louvor, eu continuo a adoração, e eu dobro os meus joelhos, e eu dobro a aposta. Enquanto todos estão dizendo que não, que essas águas elas não vão baixar, que o exército do faraó vai buscar a gente. Enquanto todos estão dizendo, olha José, você vai continuar esquecido nesse lugar. Olha o que os teus irmãos te fizeram, enquanto todo mundo continuar apenas se baseando no que vê, a nossa fé está agindo dentro de nós. E para o mundo nós somos os loucos. E para o mundo nós somos os errados. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a glória que nós estamos conquistando para nós tem peso de eternidade. E quando passar dessa vida, quem serão eles? Quem seremos nós? Jesus vai chegar e te chamar pelo nome. Você imagina? Você imagina? Se a gente olha no Novo Testamento, Jesus ele fala sobre diversas coisas. Não vou lembrar exatamente a passagem, mas existe uma que ele diz assim, que quando você for num lugar de um banquete, por mais importante que você seja, senta lá no fundo, porque o convidado vai te ver lá no fundo e vai falar, meu amigo, vem aqui, senta aqui na frente, você é especial. E eu imagino justamente essa cena. Nós, humildes, servos, obedientes ao Senhor, muitas vezes esquecidos, maltratados, humilhados e tudo mais. E Jesus diz, olha, vem aqui, eu preparei um lugar à mesa, à vista dos teus inimigos, como diz lá em Salmo 23. Quem precisa nos reconhecer é Jesus. Quem nós precisamos confiar é Jesus. Nós não estamos batalhando contra pessoas, mas contra espíritos. Nós servimos a Deus, eles servem outras coisas. E é simples assim. Agora vem o ponto-chave de tudo. E é o segredo. Você vai precisar desligar os teus olhos de tudo aquilo que pode ir contra a sua fé. E aí a sua fé vai ser protegida. Se eu sei que uma pessoa ela costuma me dizer coisas que não me faz bem, quando essa pessoa chega perto de mim eu já repreendo. Olha, nem venha me dizer, eu não quero saber. Ah, não sabe respeitar? Vamos sair de perto. Eu não preciso ficar ouvindo nada que não me agrade. Posso sim receber uma exortação que eu sei que vem de Deus, de pessoas que são tementes a Deus, que pessoas que me amam, que pessoas que cuidam de mim, que pessoas que me respeitam. Ainda que eu não respeite essas pessoas,
Ainda que eu seja o problema, eu sei que essas pessoas ainda assim eu posso contar. 2 Coríntios 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós precisamos focar a nossa fé não no que a gente está vendo. Você não pode mais dar voz ao desespero, à imaginação, porque quantas coisas você não achou que seriam de um jeito e foram de outro? Quantas vezes você achou que a sua vida já estava acabada e que não teria mais saída e Jesus abriu uma porta para você? Quantas vezes Deus não te abandonou? E por que agora? Justo agora, depois de tudo isso? Se a gente olha lá, eu sempre volto, e para mim é muito recorrente, quando o povo era escravo, e Moisés foi chamado por Deus, por um povo que não aceitava ele como um líder, mas ele estava lá, obediente ao Senhor, colocou a cara dele à tapa. O faraó não gostava dele, ele ficava confrontando o tempo inteiro a autoridade daquela época, pelo povo, não por ele, pelo povo. Deixou de viver a vida dele para servir a Deus. Só arrumou dor de cabeça. Foi perseguido. Viu diversas pragas, viu diversos milagres, viu diversas coisas, até que o anjo da morte passa e começa a matar o filho de todo mundo e o faraó cede, vão. E quando todo mundo achava que aquilo já teria acabado, começou de novo, porque os egípcios começaram a perseguir ele. E dia e noite, deserto, e tribulação, e insegurança, e medo, e tudo, o mesmo sentimento. E o pessoal continuou caminhando, e seguindo, e indo, e louvando, e fazendo o que tinha que ser feito. Até que chegou um mar. E agora? Quem sabe nadar? Quem conseguiria atravessar? E os idosos? E as crianças? O que a gente entende é que a solução de Deus não é para esquecer ninguém para trás, não. Ele sempre vai criar uma solução que serve para todo mundo, sem abandonar ninguém, sem abandonar nenhum daqueles que fixaram os olhos do que não podia se ver. Quando eles pisaram o pé naquele deserto, quem podia imaginar que o mar seria aberto? Que existiria uma nuvem de fogo? Ninguém poderia imaginar. Ninguém. E quando a gente começa a olhar as coisas que são de Deus, eu não preciso imaginar como Deus vai resolver. Basta eu saber que Ele vai, no tempo dEle, do jeito dEle e de uma forma onde todos possam ser salvos. Você imagina se algum esperto no meio fala: Moisés, pega os mais novos e vamos correr para outro lugar, larga o pessoal aí. Deixa que morra as crianças, os velhos e as mulheres. O importante é que nós nos salvamos. Deus não vai fazer isso. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Talvez você não se sinta o mais forte, nem o mais capaz, sozinho. Mas com Deus eu vejo transformações. Deus transforma meninos em homens, meninas em mulheres, pessoas em servos. Quem serve é porque tem um dom. Quem recebe não tem dom nenhum. É muito maior aquele que dá do que aquele que recebe. Porque quem dá tem abundância, quem recebe não tem. Os nossos olhos têm que estar sempre fixos no eterno. Continue acreditando, continue orando. O louvor, ele não é uma opção. Nós não temos nem um dia que nós iremos duvidar do poder de Deus. Ainda que tudo pareça que esteja contra. Se Deus estiver do nosso lado, está tudo a favor. Eu posso soltar da mão de Deus, mas Deus não solta da minha mão. É crer além das circunstâncias, além dos meus olhos, além de tudo aquilo que eu possa arrumar de desculpa. Às vezes o que você está achando é que você está lá na frente do mar e aquele vai ser o fim. Agora Deus nos abandona. Não, agora Ele está querendo ensinar alguma coisa pra gente. Sempre Deus está ensinando alguma coisa pra gente. Sempre. Sempre.
sempre, sempre. Sabe qual é a lição? Que nós sem Ele não somos nada, que nós dependemos dEle, que a igreja é dEle e não nossa, que eu sou servo de Deus e que tudo é por Ele e para a glória dEle e para a honra dEle e é Ele. Ele é o autor da vida. Tudo, tudo, tudo é para Ele. Quando todos nós usarmos a nossa fé do jeito certo, nós estaremos prontos para que os milagres possam começar a acontecer. Porque enquanto existe uma esperança, que vai ser pela nossa força, que vai ser pelo meu jeito, pela minha, ao ego, o meu, o eu, aí não precisa de Deus. Por que precisa de Deus? Se eu faço, se eu. E por que quando você cai, você não levanta? Por que você precisa de alguém para te levantar? Por que quando você faz as coisas erradas, você não fala, eu fiz? Para pôr a culpa foi os outros, mas na hora não, é eu sou o bom, né? Não, os outros é o ruim. Tira o meu e tira o outro. Acabou. Falhei porque não estava com Deus. Falhei porque preciso de mais fé. Falhei porque não tenho sabedoria o suficiente, porque eu não busquei Deus o suficiente. Enquanto a gente usar muletas espirituais, o irmão da igreja, ora pra mim, irmão, glória a Deus, benção. Cara, de oração em oração, de terço em terço, cara, que adianta? E a tua voz, e a tua fé, e a tua conversa, e o teu comportamento? Talvez você esteja fazendo coisa para os outros verem, achando que espiritualidade é o que os outros acham que você tem. Cara, se preocupa com Deus, os outros não existem. No futuro que a gente enxerga da eternidade, nós só conseguimos ver a Deus. E só chega lá quem vê desse jeito. Não sou eu escolho quem salva, quem não se salva, quem é, quem não é, bibibi, fica aquela desculpa. Que agora é... Cara, lê a Bíblia. E o dia que você estiver em paz, no meio da tribulação, certamente porque Jesus está no teu barco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Creia além das circunstâncias. Como diz, fixe os olhos naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E nós buscamos eternidade e salvação. Continue orando, seja forte, seja corajoso, ainda que tudo pareça que não. Creia, louve, adore, dobre os joelhos, mude o seu comportamento, se humilhe diante de Deus, reconheça os seus pecados. Você sabe que pode ser melhor, você sabe o que tem que mudar. Deixa Deus transformar você. Um bom dia, que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.